Olá, pessoal. Vejamos aqui nossa videoaula 3 de matemática envolvendo função exponencial dentro do curso gratuito Enem. Seja a função y igual a f de x igual a elevado a x, função exponencial com a maior que zero e diferente de 1. Essa forma aqui, a elevado a x, a forma mais básica, né? E como exemplos gráficos, podemos citar y igual a 2 elevado a x. Se colocarmos x igual a zero, 2 elevado a zero é 1. Y igual a 1, então a curva vai passar, vai cortar o eixo y em 1. Também, só que esse exemplo, z a base 2 maior que 1 e aqui base 1 meio, entre 0 e 1. Então, por exemplo, x igual a 0, 1 meio elevado a 0 vai dar 1 também, e aí ela vai cortar o eixo y no 1. Mais dois exemplos, e abaixo à esquerda, onde acrescentamos uma unidade, aos valores de y, é igual a 2 elevado a x. Então, é o gráfico acima, acabamos de ver aqui acrescido, transladado de uma unidade. Passava no 1, agora passa pelo 2. Veja que x igual a 0 aqui, 2 elevado a 0 vai dar 1, 1 mais 1 dá 2. Ok? E aqui, 1 meio, só que elevado a x menos 1. E acrescentamos a 2 elevado a x uma unidade. E aqui, subtraímos de cada valor de x uma unidade no expoente. Ok? E para x igual a 0, observe que vai ficar aqui 1 meio elevado a menos 1. Então, vamos inverter a base, que é 2, e trocamos o sinal do expoente. Vai ficar 2 elevado a 1, que é 2. Então, uma curva que vai cortar aqui o eixo y no 2. Quanto ao domínio, são os valores de x, nenhuma restrição, os reais. Pega toda a reta real, todo o eixo x, horizontal de menos infinito até mais infinito. Quanto à imagem, para este tipo de gráfico, y igual a elevado a x, e algumas pequenas alterações, então basicamente ele vai ficar acima do eixo x sem tocá-lo. Então por isso que a imagem corresponde ao R mais asterisco. Então o asterisco não vai zerar. Okay? Y não vai ser zero. Então R mais asterisco. Os valores positivos de y têm um zero. E aí, comentamos aqui duas propriedades importantes, de acordo com o A. Se o A for maior que 1, a gente tem uma função exponencial do tipo crescente, e se o nosso A estiver entre 0 e 1, a função exponencial é decrescente, como acontece aqui, crescente no y igual a 2 elevado a x, 2 elevado a x mais 1. À medida que x aumenta, o y aumenta. E decrescente, com base aqui em 1 meio, entre 0 e 1, nosso A, e à medida que x aumenta, o y diminui. Decrescente. Bem, vamos analisar aqui as chamadas equações exponenciais. Vamos ver aqui dois exercícios envolvendo este aspecto. Então, equação, precisamos ter a igualdade, e no caso de ser uma equação exponencial, pelo menos uma das potências tem que trazer a incógnita no expoente. Então, aqui a gente tem uma situação simples aqui, e a estratégia para as equações exponenciais mais simples é procurarmos, por meio de fatorações, igualarmos as bases. Então, o 4 fatorado, 2 ao quadrado, e o 8 fatorado, 2 ao cubo. Como temos aqui 1 no numerador e 1 elevado a qualquer número continua 1, então eu posso colocar aqui o 2 ao quadrado, já jogando aqui o 2 ao quadrado aqui para cima, porque 1 elevado a 2x continua 1.
Então, 2 ao quadrado, 4. 1 meio elevado a 2x igual. E o 8, 2 ao cubo também já coloquei em cima, pegando todo 1 meio, não é ao cubo, já que 1 ao cubo é 1. Então, temos aqui bases iguais. Próxima etapa, cancelamos as bases e, não é, se as potências têm mesma base e são iguais, temos uma igualdade, precisamos ter expoentes iguais. Cancelamos as bases e ficamos apenas com, não é, a igualdade entre os expoentes. 2x igual a 3, portanto, x é igual a 3 meios. Solução para esta equação da letra A. Na letra B aqui, uma equação exponencial um pouco mais complexa e que vai implicar no emprego da variável auxiliar, da incógnita auxiliar, okay? Transformando-a numa equação mais simples, que pode ser do primeiro ou do segundo grau. No caso aqui, será do segundo grau. Ok? Bem, usando-se propriedades das potências, podemos escrever 4 elevado a x mais 1 como 4 elevado a x vezes 4 elevado a 1. Só que o 4 eu posso colocar 2 ao quadrado. 4 elevado a 1 é 4. Então, só que 2 ao quadrado é elevado a x, porque tínhamos 4 elevado a x. E repetimos o resto. Menos 33 vezes 2 elevado a x mais 8 igual a 0. Agora, podemos inverter aqui, né? Colocar o x para dentro dos parênteses, trocando com 2 no expoente. Não altera porque é potência de potência, é um produto, e o produto, a ordem não altera. 2 vezes x é igual a x vezes 2, que dá 2x. E o resto, repetimos. Vezes 4 menos 33 vezes 2 elevado a x mais 8 igual a 0. Agora, vamos substituir fazendo 2 elevado a x, y. Vamos chamar o 2 elevado a x de y. E aí, a gente vai transformar a equação exponencial inicial, original, em uma equação do segundo grau, só que na variável y. Então, no lugar do 2 elevado a x, colocando y, fica y ao quadrado vezes 4 menos 33 vezes y mais 8 igual a 0. Reorganizando aqui, 4y2 menos 33y mais 8 igual a 0. Ou seja, estamos diante aqui de uma equação de segundo grau completa. Vamos aplicar Bhaskara para encontrarmos as suas raízes. Raízes na variável, na incógnita y, não em x ainda. Delta igual a b ao quadrado menos 4ac, o discriminante. Substituindo, o b é menos 33 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 4, vezes o c, que é 8. Menos 33 ao quadrado, 1089, menos 4 vezes 4, 16 vezes 8, menos 128, e esta subtração dá 961. Y igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Substituindo os valores, menos da fórmula com menos 33 fica mais ou menos a raiz quadrada de 961 sobre 2 vezes o a, que é 4. 33 mais ou menos, a raiz quadrada de 961 é 31, 2 vezes 4, 8. Agora vamos encontrar duas raízes, já que delta é maior que zero, existem duas raízes reais e distintas. Y', vamos obter somando 33 com 31, que dá 64, e que dividido por 8 dá 8. E o y, duas linhas, 33 menos 31, que é 2, 2 por 8. Vamos ficar com a fração, simplificando-se numerador e denominador por 2, chegamos à fração irredutível 1/4. Então, agora, vamos voltar e substituir cada y, ora por 8, ora por 1/4. Então, 2 elevado a x igual a 8.
Primeiro y aí, o y'. Mas vamos por ele. E aí, fatorando o 8, fica 2 ao cubo. Cortamos as bases iguais. Portanto, extraímos que x é igual a 3, primeira raiz. Então, o método, né, da variável da incógnita auxiliar, né, ele facilita porque saímos de uma equação exponencial mais complexa, caímos numa equação do primeiro ou do segundo grau, no caso aqui do segundo grau, resolvemos na incógnita auxiliar e depois voltamos, só que aí vamos resolver uma equação exponencial bem mais simples. E agora 2 elevado a x igual a outra raiz, y duas linhas, que é 1/4. Resolvendo, 2 elevado a x igual a 1 sobre 2 ao quadrado, 4 fatorado. Passando 2 ao quadrado no denominador para o numerador, invertemos base, trocamos o sinal do expoente. E cancelando aqui as bases, ficamos com x igual a menos 2, é a outra raiz. Conseguimos para a variável x. Então, solução 3 e menos 2. No caso da inequação, temos também, não é, pelo menos uma potência trazendo o expoente, não é, como o x como expoente, a incógnita x, e uma desigualdade, no caso aqui, menor ou igual a 1/16. E aí, podemos pegar a raiz e escrever na forma de potência com expoente fracionário. 2 elevado a 1/2 elevado a x, fatorando 16, menor ou igual a 1 sobre 2/4. Aí, resolvendo, fazendo potência de potência, multiplicando, 1/2 vezes x, fica x sobre 2 no expoente. 2 elevado a x sobre 2, menor ou igual, invertendo ali a base, trocando o sinal, 2 a menos 4. Bases iguais, e maior que 1 aqui, 2 é maior que 1. Cancelamos e não invertemos a desigualdade. Então, resolvendo, ficamos com x sobre 2 menor ou igual a menos 4, que vai levar a x menor ou igual a menos 8. Solução, né, todo x pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual a menos 8. Bem, aqui é preciso observar o seguinte: se na igualdade aqui, quer dizer, chegando, né, às igualdades da base, né, fosse, por exemplo, 1/2, ou seja, uma base entre 0 e 1, né, cancelaríamos também, né, iríamos cancelar, porém, aqui precisaríamos inverter o sinal, porque aí a função associada ela é decrescente, quando a base é entre 0 e 1. Okay? Então, lembrar isso, então, precisamos inverter aqui a desigualdade toda vez que a base, né, ou, por exemplo, se fosse 1/2 e 1/2 aqui, ao invés de 2, quando a base for entre 0 e 1. Mas, né, o procedimento é o mesmo. Então, se a base for maior que 1, não precisa inverter a desigualdade, porque as funções associadas são crescentes. Quando é entre 0 e 1, a base, função decrescente, precisamos inverter. Ok? Vamos ver aqui, pessoal, duas questões do Enem envolvendo função exponencial. A primeira diz o seguinte: pesquisas indicam que o número de bactérias, x, é duplicado a cada quarto de hora. Um aluno resolveu fazer uma observação para verificar a veracidade dessa afirmação. Ele usou uma população inicial de 10 a 15 bactérias, x, e encerrou a observação ao final de 1 hora. Suponha que a observação do aluno tenha confirmado que o número de bactérias x se duplica a cada quarto de hora. Após 1 hora do início do período de observação desse aluno, o número de bactérias x foi de... Veja aí, né, as condições do problema. N0, N de 0, representa aqui, chamemos o número inicial de bactérias x. Ou seja, N0 no nosso caso, ele deu
10 à quinta bactéria X. O N de T será o número de bactérias X após T horas de observação. No nosso caso, é após 1 hora, então ele quer o N de 1. Só que precisamos observar que ainda não dispomos da função, não é, que representa, não é, esta análise, não é, do texto, que reflita o que o texto fala. Então, nesse caso, de acordo com o texto, como o número de bactérias X duplica a cada quarto de hora, precisamos aqui escrever uma função, né, que retrata esse aspecto. Então, N0 é a quantidade inicial, importando quanto aí, no caso, 10 à quinta, mas geral, porque colocando aqui 4T no expoente. Esse T é 1/4, vai duplicar, porque 4 vezes 1/4 de hora vai ficar só aqui 1, 2 elevado a 1 é 2 e duplica. O N0 qualquer inicial. Ok? Então, se N for quarto, é o que ele diz, a população de bactérias X é duplicada. Então, esta expressão aqui, essa função, N de T, reflete, reproduz, não é, o contexto do problema. Assim, agora fica fácil, né? N0 é 10 à quinta, e aí só basta colocar no lugar de T1 para o cálculo do N1. N de 1 é quando T é igual a 1 hora. Então, 10 à quinta vezes 2 elevado a 4 vezes 1 é 4. Portanto, N, né, de 1, mudando só aqui a posição, colocando 2 quarta na frente do 10 à quinta, fica isso como o número de bactérias X. Letra E. Na segunda questão, também do Enem, temos aqui: o governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infecto-contagiosa causada por bactéria. Para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade de reprodução da bactéria. Em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40.000 unidades, obteve-se a fórmula para a população. P de T igual a 40 vezes 2 elevado a 3T, em que T é o tempo em hora, e P de T é a população em milhares de bactérias. Em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 minutos, ou seja, em relação a 40, né, mil unidades, a população será, então, reduzida a 1/3, reduzida a metade, letra D duplicada, vejamos. Quando T igual a 0, reforçando, já vimos isso, temos que, pela fórmula, o cálculo do P de 0 fica 40 vezes 2 elevado a 3 vezes T, 3 vezes 0, dá 0, então 40 vezes 2 elevado a 0, só que 2 elevado a 0 é 1, 40.000 unidades. E nós já temos ali, né, na expressão P de T, em cima. Após 20 minutos, temos que T igual a 20 minutos, precisamos passar para horas, dividimos por 60. A hora tem 60 minutos, minuto para hora, dividimos por 60, simplificando-se aqui a fração no numerador, dividindo por 20 dá 1, e 60 por 20 no denominador, dá 3, 1/3 de hora. É aí que a população de bactérias será P de 1/3, porque lembrando aqui o T é em horas. 40 vezes 2 elevado a 3 vezes 1/3, que é o T em horas. Cancelamos 3 com 3, vai ficar só 1, 40 vezes 2 elevado a 1, é igual a 40 vezes 2, dá 80.000 unidades, ou seja, vai dobrar o dobro da quantidade inicial, que era de 40.000 unidades. Quando 80, portanto, não é? Em relação à quantidade inicial, a população será duplicada. Letra D como resposta para esta questão, não é, aqui do Enem sobre função exponencial. Ok, pessoal? Então, só lembrando que, além, não é, de videoaulas
para matemática, dentro do curso gratuito Enem, vocês podem acompanhar também para física e química. Desejo a todos sucesso nos estudos e nos exames, no concurso. E, se possível, inscrevam-se no canal apoiando o projeto de mais resoluções. Até a próxima videoaula. Um abraço a todos.